Fala pessoal, beleza? Tudo bom com você? Bom, vamos iniciar agora a nossa quarta aula. Se é a primeira vez que você está assistindo uma aula aqui comigo, lembre-se, toda semana nós temos um encontro marcado. Ou seja, toda quinta-feira tem aula aqui no canal. Você paga quanto? Nada, é de graça. Como que funciona essas aulas toda quinta-feira? Nós pegamos um tema, levando em consideração a sua relevância, sempre um tema que é muito importante, ou seja, um tema corriqueiro, que a FGV já cobrou diversas vezes na OAB. Pegamos esse tema específico de uma determinada disciplina, então nós aqui trabalhamos diversas disciplinas, o intuito é trabalhar temas que realmente caem na sua prova e não perder tempo estudando coisas que caiu uma vez e que tem poucas chances de cair na sua prova. Então, se você quer estudar os temas mais importantes que caem na prova do OAB, então toda semana se liga aqui. Então, antes de iniciar a nossa aula, já te peço para você se inscrever no nosso canal. Então, tem aqui o botãozinho aqui abaixo, você clica lá em inscrever. Beleza? Não deixe de se inscrever e desde já, antes de iniciar a aula, já aperta ali no botãozinho também de curtir, onde tem um joinha ali, que isso ajuda que essa aula chegue a mais e mais pessoas. Beleza? Então, qual o tema que nós vamos trabalhar hoje? Bom, nós vamos trabalhar a disciplina de Direito Penal e especificamente sobre culpabilidade. Beleza? Sobre culpabilidade. Ah, professor, bacana. Vai ser bem específico. Então, primeiro nós vamos trabalhar os principais pontos de uma forma conceitual, para você não ficar perdido no tema. Logo após, a gente já vai responder algumas questões para você entender como que esse tema é cobrado pela FGV. Lembre-se, o estudo completo, a melhor forma de você estudar é você entender primeiro o tema, tranquilo, dando uma aprofundada na legislação, nos artigos e nas súmulas sobre aquele tema e já na sequência respondendo questões. Tem um material de questões comentadas, porque não adianta nada você responder questões aleatórias, você só olhar o gabarito e você não saber o porquê que está certo, porquê que está errado. Quando você faz essa análise, aí sim você chega no conhecimento adequado. Então, vamos lá ao nosso tema de hoje, que seria sobre as excludentes de culpabilidade. Bom, onde que se encontra esse tema dentro do direito penal? Se encontra lá na teoria do crime. Galera, teoria do crime, juntando com os crimes em espécie, seria ali o querido pela banca. Sempre vai ter um crime em espécie e tendo uma temática sobre a teoria do crime. E o que basicamente a teoria do crime nos traz? Para um fato ele ser considerado crime, beleza? O crime, ele tem os três elementos, basicamente como se fossem três requisitos para um fato ser considerado crime. Ele precisa ser um fato típico, um fato ilícito e culpável, beleza? Precisa ser típico, ilícito e culpável. Beleza, professor. O que isso quer dizer? Quer dizer que se faltar um desses elementos aqui, quer dizer que aquele fato ele não é crime. Então pode ser que um fato ele seja ilícito e culpável, mas ele deixa de ser crime porque ele não é típico. Pode ser que um crime ele seja típico, seja ilícito, mas ele deixa de ser crime porque ele não é culpável. Ou pode ser que um crime ele seja típico, seja culpável, mas ele deixa de ser crime porque ele não é ilícito. Então, dentro desses três elementos, nós vamos estudar aqui especificamente a culpabilidade. Tranquilo? Então, olha, eu aconselho você, posterior a essa aula, dar uma aprofundada na teoria do crime. Você estudar bem o que seria tipicidade, quais são as hipóteses que excluem a tipicidade dentro do Código Penal na parte geral, tranquilo? Quais são as excludentes de ilicitude? E aqui nós vamos ver diretamente o que exclui essa culpabilidade. Então vamos lá, olha só, seguinte. Antes de tudo, eu preciso te dizer que excludente de culpabilidade é uma circunstância que vai afastar, ou seja, vai excluir a culpa.
Logo, se tiver presente uma das excludentes, uma das causas que exclui a culpabilidade, nós não teremos crime, beleza? Quando eu falo aqui que afasta ou exclui a culpa, a gente precisa esquecer aquele conceito que seria a diferença de dolo e culpa. Não, aqui é o seguinte, a culpa é um princípio da própria culpabilidade que vai reger o direito do Estado de punir um sujeito de um ato. Então, conforme o nosso Código Penal, a lei brasileira, a jurisprudência, essa culpabilidade ela é composta por 3 elementos, beleza? Que seria a imputabilidade, o potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta adversa. Esses são os 3 elementos. Então, as causas que excluem a culpabilidade, elas são ligadas a esses 3 elementos, beleza? Ou é ligada à imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta adversa. Então, para eu considerar que uma pessoa ele seja culpável, essa pessoa tem que ser imputável, ele tem que ter potencial consciência da ilicitude e, obviamente, tem que ter exigibilidade de conduta diversa. Então, nós vamos ter situações que vão se enquadrar aqui na imputabilidade, ou seja, a pessoa é inimputável, ou uma situação que vai excluir a potencial consciência da ilicitude, uma situação que vai excluir a exigibilidade de conduta diversa, beleza? Mas esses elementos, os termos em si, eles não são cobrados diretamente para você. Como que é cobrado na sua prova? São as próprias causas de excludente de ilicitude em exemplos práticos. Então, vamos direto às causas que excluem a culpabilidade. Primeira causa que exclui a culpabilidade, que está ligado à imputabilidade, seria a doença mental, que se encontra lá no artigo 26 do Código Penal, onde nos traz que é isento da pena o agente que, por doença mental, desenvolvimento mental completo ou retardado, era ao tempo da ação, ou seja, quando ele praticou o fato, o tempo da ação ou da omissão, ele era inteiramente, beleza? Inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, aqui seria um critério biopsicológico. Então, para que eu seja considerado inimputável por doença mental, aqui precisa que essa pessoa tenha no tempo da ação, quando ele praticou aquele fato ou omissão, ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito, beleza? Ele não sabia o que ele estava fazendo por conta dessa doença mental ou desenvolvimento mental incompleto. Logo, pessoal, o que fala aqui é isento da pena. É uma causa excludente de culpabilidade. Tranquilo? Então, essa pessoa não pratica crime. Embora ele pratique um crime que seja um fato típico, um fato ilícito, mas deixa de ser crime porque faltou a culpabilidade, porque ele tem uma doença mental e logo ele não é imputável, beleza? Aqui eu preciso falar numa situação que por conta da doença mental é o que nós chamamos de semi-imputável, que na verdade ele não vai ficar isento da pena, mas vai ter uma causa de diminuição da pena. Olha só o que nos traz. A pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente, em razão de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ele não era inteiramente capaz de entender. Então, se ele for inteiramente incapaz, aí ele está isento, mas é que ele não era inteiramente. É de forma parcial o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, se for total, essa pessoa está isenta. Se for parcial, é causa de diminuição de pena. Beleza? Outra causa que exclui a culpabilidade seria a menoridade. O que fala o artigo 27 do CP? Simples e básico. Os menores de 18 anos, tranquilo, até 18 anos incompletos. No dia que a pessoa faz 18 anos, ele se torna uma pessoa imputável. Um dia antes da pessoa fazer 18 anos, ele ainda é inimputável. Ele não pratica crime. Na verdade, o menor, a gente fala que ele pratica
ato infracional análogo a crime, mas não pratica crime. Então, os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis. Eles ficam sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial, que especificamente seria o ECA. Que nesse caso, o Código Penal adotou o critério biológico. Beleza? Beleza. Outra excludente de culpabilidade seria a embriaguez acidental completa. Professor, embriaguez exclui o crime? A regra é que não. Não é porque a pessoa está embriagada que não vai haver crime. A única hipótese que por embriaguez que há exclusão do crime, que exclui a culpabilidade, é a embriaguez acidental completa, que é por caso fortuito ou força maior. Professor, que embriaguez acidental é essa? A pessoa está caminhando e caiu em cima de um barril de chope? Não, não é essa a situação. Olha só, se liga aqui, artigo 28, inciso 2º do CP. É isento da pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de que, caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz, beleza? De entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Como assim, professor? Caso fortuito ou força maior? Suponha que fulano foi a uma boate, né? Pediu um drink, tranquilo, e do nada, sem ele perceber, alguém colocou alguma substância entorpecente em seu copo. Ele nem sabia que alguém tinha colocado algo. Por conta dessa substância que colocaram ali no seu copo, ele, né, ficou inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito e acabou ali causando uma briga, desferindo um golpe ali com a garrafa de cerveja a uma determinada pessoa. Praticou algum crime. Então, nesse caso, é uma embriaguez acidental completa. Ele não quis se embriagar, foi uma pessoa que colocou, beleza, ali uma substância entorpecente no seu copo, e chegou a um ponto que ele ficou inteiramente incapaz de entender o que estava acontecendo. Aí, nesse caso de embriaguez acidental completa, a isenção da pena e está excluída a culpabilidade, beleza? Mas pode ser que esse grau de compreensão da realidade ele seja parcial, não seja total, porque se ele for inteiramente incapaz de entender o que está acontecendo, ele está isento. Mas se for parcial, não. É o que nos traz aqui, que a pena ela vai ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente por embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior não possuía no tempo da ação ou omissão a plena capacidade, ou seja, seria algo parcial. Então, se for parcial, aqui também há a causa de diminuição de pena. Se for total, a isenção da pena. Muita atenção aqui que nós temos outros tipos de embriaguez. Temos a embriaguez pré-ordenada. O que é a embriaguez pré-ordenada? Seria na situação em que fulano ele já quer praticar algum crime, mas ele vai se embriagar para praticar aquele crime. Poxa, o fulano é doido ali para violar sexualmente uma determinada pessoa, certo? Mas ele não tem coragem sem beber, ele vai lá e se embriaga para praticar aquela situação. Nessa situação, não só como é crime, mas também existe uma agravante genérica. Então, a embriaguez pré-ordenada, a pessoa que se embriaga para praticar um crime, ele responde pelo crime e ainda tem uma agravante. Nós temos também a embriaguez voluntária ou culposa, que seria na situação em que fui ali no bar, tomei uma cervejinha, fiquei embriagado, beleza? Então, eu quis me embriagar, mas quando eu estava bebendo, em momento algum, eu bebi para causar algum crime. Mas por conta daquela embriaguez, acabei que eu me alterei, discuti com alguém e pratiquei algum crime. Nessa situação, eu vou responder normalmente, tranquilo, não tem problema nenhum. Só que não vai ter uma agravante igual a agravante de embriaguez pré-ordenada. Eu me embriaguei, não queria praticar nenhum crime, mas acabei praticando. Respondo pelo crime normalmente. Beleza? Nós temos outra causa que exclui ali a culpabilidade, que seria o erro de proibição inevitável. O que é o erro de proibição inevitável? É quando a gente possui a consciência do fato praticado, ou seja, ele sabe o que ele está praticando, mas não tem consciência que aquele fato ele é ilícito, da ilicitude do fato. Então, a legislação nos traz, se esse erro
ali é inevitável, é excusável, ou seja, não é, poxa, dá para entender, qualquer pessoa numa situação igual a dele praticaria o mesmo fato. Então, nesse caso, se for inevitável e excusável, vai excluir a culpabilidade, ou seja, vai isentar ele daquela pena. Beleza? Beleza? Professor, exemplo. Vamos supor que vem um turista, né, de um país que é permitido, uma maconha normal, é até mesmo cultural, e vem aqui, hoje ainda não é permitido fazer. E está lá com a quantidade de droga. Vamos colocar outra droga que não seja maconha. Uma droga qualquer que em seu país é permitido, mas aqui não é de forma alguma, certo? Ele é turista e tudo mais, e culturalmente, em praça pública, ele vai lá fazer o uso dessa droga e é pego. Olha, então ele sabe o que ele está fazendo? Sabe, ele sabe que está consumindo droga, mas ele não tem consciência da ilicitude do fato. Então, pode ali ter a isenção da pena nessa situação. Além disso, nós temos excludente de culpabilidade, que seria a coação moral irresistível. Quando uma pessoa coage outra pessoa a praticar um crime sobre uma coação moral irresistível. Aquele exemplo clássico que nós temos nas obras literárias, em que traz o seguinte, né? Vamos supor que uma determinada pessoa, certo, sequestra ali a família do gerente do banco, beleza? E fala para ele o seguinte: olha, estou com sua família, se você não transferir, não abrir o cofre e tu não facilitar a entrada dos demais lá na agência bancária, nós vamos fazer algo com a sua família. E ele vai lá, abre o cofre, tudo tranquilo, coação moral irresistível. Então, é uma excludente de culpabilidade. Logo não há crime. Aqui nós temos que observar alguns requisitos, que seria a ameaça do coator, ou seja, promessa de um mal grave eminente. Tem que ter também a inevitabilidade do perigo na posição em que se encontra o coagido. Tem que ser de caráter irresistível da ameaça. E tem que ter presença de pelo menos 3 pessoas envolvidas. Tranquilo? Então aqui, óbvio que o autor da coação, aquele que coage, ele vai ser punido pela situação. Nesse caso do gerente do banco. Então o rapaz que sequestrou está realizando ali o assalto ao banco, vai responder pelo crime, mas o gerente não. Beleza? E por fim, temos a obediência hierárquica, que uma pessoa pode praticar um fato que seja típico, certo? Um fato que é crime, mas por conta de obediência hierárquica, há excludente de culpabilidade. Então aqui, primeiramente, para ser uma obediência hierárquica e ser causa excludente de culpabilidade, tem que ser uma ordem que não é manifestamente ilegal. Então, não era naquele primeiro momento, já perceptível que seria algo ilegal. E tem que vir de um superior hierárquico. Aqui, da mesma forma, é punível o autor da ordem apenas. Tranquilo? Então, vamos ver algumas questões como que o tema de culpabilidade é cobrado. Olha só, vamos a essa questão aqui que fala o seguinte. Antônio, de 49 anos, manteve numerosas relações sexuais consensuais com Miriam. À época, 13 anos. Então, vamos lá. Temos a situação do Antônio, temos a Miriam. Antônio com 49 e Miriam, 13 anos, que tinha experiência sexual anterior durante o namoro entre eles. Antônio tinha conhecimento da idade da Miriam. Ele sabia que ela tinha 13 anos à época. Sobre o caso, assinale a afirmativa correta. Antônio cometeu o quê? Conduta típica, ilícita e culpável. Antônio cometeu conduta ilícita e culpável, mas não típica. Típica e culpável, mas não ilícita. Ou típica e ilícita, mas não culpável. Então, aqui quer saber de toda a teoria geral do crime. Lembre, para um fato ele ser crime, ele precisa ser típico, ilícito e culpável. Beleza? Se faltar algum desses elementos, não há crime. Então, obviamente, pessoal, aqui a conduta praticada por Antônio é típica. Onde é que está tipificada penalmente? Lá no artigo 217-A, onde fala o quê? Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Então,
Aqui, pessoal, despreza-se o consentimento do adolescente, no caso aqui da Maria. Pouco importa se ela tinha consentido. É o que nos traz a súmula 593 do STJ. Olha só, o crime de estupro de vulnerável se configura com conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. O que importa é menor de 14 anos, é estupro de vulnerável e pronto. Então, o fato é típico, beleza? Então, é tipificado penalmente. Além disso, é ilícito. Para deixar de ser ilícito, precisa estar presente algumas das excludentes de ilicitude, que seria legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Beleza? São as 4 excludentes da ilicitude. E aqui não estavam nenhuma presente. E vocês observaram com que a gente acabou de estudar sobre as excludentes de culpabilidade. Tem alguma presente? Não, também não tem nenhuma excludente de culpabilidade. Logo, o que Antônio praticou é um fato típico, ilícito e culpável. Então, ele vai ser responsabilizado criminalmente. Logo, a alternativa correta seria aqui a letra A, onde nos traz que Antônio cometeu conduta típica, ilícita e culpável. Típica está tipificada criminalmente, ele praticou todos os verbos ali do artigo 217-A. Ilícita, porque não tem legítima defesa, nem estado de necessidade, nem estrito cumprimento do dever legal e nem exercício regular de direito. E é culpável porque não tem nenhuma causa que exclui a culpabilidade que nós acabamos de estudar. Então, é uma questão mais completa que vai abarcar ali a teoria do crime de uma forma meio que superficial, mas completa. Então, é uma questão bem interessante ali que a FGV abordou, bem direta. Aqui nós já temos um enunciado maior. O que fala nessa questão aqui? Inconformado por estar desempregado, Lúcio resolve se embriagar. Questão de embriaguez. Alerta excludente de culpabilidade. Quando se encontrava no interior do coletivo, beleza? Ele estava retornando para casa, estava no ônibus. Ele verifica que o passageiro sentado à sua frente estava dormindo e o telefone celular deste estava solto em seu bolso. Aproveitando-se da situação, Lúcio subtrai o aparelho sem ser notado pelo lesado, que continuava dormindo profundamente. Ao tentar sair do coletivo, Lúcio foi interpelado por outro passageiro, que assistiu ao ocorrido, iniciando-se uma grande confusão, que fez com que o lesado acordasse e verificasse se o aparelho fora subtraído. Opa, acordei aqui do nada, cadê meu celular? Realmente, Lúcio tinha subtraído enquanto ele dormia. Após denúncia pelo crime de furto qualificado, olha aí, Lúcio foi denunciado por furto qualificado. Qualificado pelo quê? Pela destreza e irregular processamento do feito. Lúcio foi condenado nos termos da denúncia, sendo ainda aplicado uma agravante de embriaguez pré-ordenada, já que Lúcio teria se embriagado dolosamente. Vamos lá, certo? Quais são as alternativas, certo? Considerando apenas as informações expostas e os fatos foram confirmados, o advogado de Lúcio, no momento da apresentação do recurso de apelação, poderá requerer o quê? Então, vamos lá. Foi condenado em furto qualificado pela destreza e ainda agravante de embriaguez pré-ordenada. Lembram quando eu falei de embriaguez? Olha, nós temos a embriaguez acidental, beleza? Completa, que exclui a culpabilidade. Nós temos a embriaguez pré-ordenada, quando a pessoa se embriaga para praticar um crime, temos a agravante. E temos a embriaguez ali culposa ou voluntária, onde a pessoa se embriaga normalmente, mas acaba que após a embriaguez praticar um crime. Quando ele estava a se embriagar, em momento nenhum ele pensava em se embriagar para praticar um crime. Não há nenhum agravante e nem atenuante. Ele responde pelo crime simples e básico. Beleza? Então, o que a gente já entende? Que esse negócio de embriaguez pré-ordenada aqui não existe. Porque Lúcio, porque ele se embriagou?
certo? Por uma situação alheia. Ele não se embriagou para praticar um crime. Então, não é embriaguez pré-ordenado. Então, já tem que ser afastado a agravante. Além disso, o furto aqui, será que é qualificado realmente pela destreza? Então, vamos observar aqui o que entende o STJ. O STJ entende que a qualificadora de destreza no crime de furto, ele pressupõe que o agente ele lance mão de uma excepcional habilidade, beleza? Para aquela subtração do objeto. Então, observem que para eu subtrair o celular do bolso de alguém que está ali à minha frente, dormindo, precisa de uma excepcional habilidade? Não, qualquer pessoa pode fazer isso. Beleza? Então, precisa ter essa excepcional habilidade, de modo a impedir qualquer percepção por parte da vítima, beleza? Então, meros atos dissimulados comuns à prática do crime ali não configura essa qualificadora. Então, o furto ele deixa de ser qualificado e deve ser desclassificado para furto simples. Sempre que vocês observarem essa expressão, professor, o crime tem que ser desclassificado. Ora, é o seguinte, ou a pessoa foi denunciada ou foi condenada por um crime, beleza? Mas, na verdade, pode até ser que seja crime, mas não é esse crime, é um crime mais brando. Então, eu vou desclassificar. Então, ao invés de ele ser condenado pelo furto qualificado, vai ser o furto simples, porque aquela qualificadora não está presente. Tranquilo? Quanto à embriaguez, já falei para vocês aqui que embriaguez pré-ordenada não é esse caso específico, porque ele não se embriagou para praticar o crime. É uma embriaguez voluntária que não vai interferir. Não é atenuante, também não é agravante. Então, de acordo com a situação, aqui a alternativa correta, o que poderia ser alegado na apelação, seria o seguinte: pedir a desclassificação para o crime de furto simples e o afastamento da agravante, não devendo a embriaguez do autor do fato interferir na tipificação da conduta ou na dosimetria da pena. Isso, essa embriaguez voluntária não é agravante nem atenuante, logo não vai interferir na dosimetria da pena. Tranquilo? Então, aqui uma parte especial e uma parte geral ao mesmo tempo sobre o crime contra o patrimônio e excludente de culpabilidade. E por fim, tem mais uma questão aqui para trabalhar com vocês. Vamos lá. Durante a ação penal, em que Guilherme figura como denunciado pela prática do crime de abandono de incapaz, pena detenção de 6 meses a 3 anos, foi instaurado um incidente de insanidade mental do acusado. Então, vamos lá. Guilherme, certo? Denunciado pela prática ao crime abandono de incapaz. Teve um incidente de insanidade mental. Foi constatado o laudo de que Guilherme era, na data dos fatos, e permanecia até aquele momento, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, em razão de doença mental. Beleza? Em razão de doença mental. Então, olha, lembra da excludente de culpabilidade. Por doença mental, aqui que fala aqui. No tempo da ação, ele era inteiramente incapaz. Logo, ele está isento da pena, excludente de culpabilidade. Ele é inimputável. Continuando. Não foi indicado, porém, qual seria o tratamento adequado para Guilherme. Durante a instrução, os fatos imputados na denúncia são confirmados, assim como a autoria e a materialidade delitiva. Considerando apenas as informações expostas, com base nas previsões do Código Penal, no momento das alegações finais, a defesa técnica de Guilherme, sob o ponto de vista técnico, deverá requerer o quê? A absolvição, certo? O que vai pedir aqui? Calma aí, antes de ler as alternativas, eu vou te explicar aqui o que deve ser respondido. Primeiro, aqui, quando há uma excludente de culpabilidade por doença mental, essa pessoa não é absolvida comumente como uma pessoa que tem suas sanidades mentais em perfeito estado. Essa pessoa vai responder o processo, tranquilo. Olha, professor, mas não tem excludente de culpabilidade? Ele vai responder o processo? Vai. Porque o fato é típico, o fato é ilícito. Mas por conta da excludente de culpabilidade, nós não vamos ter uma sentença absolutória simples. Aqui nós temos uma sentença absolutória imprópria. O que isso quer dizer? Que é exatamente
vai absolver o réu, beleza? Mas vai aplicar uma medida de segurança, conforme o artigo 386, lá no parágrafo único, inciso 3º do Código de Processo Penal. Então, nós chamamos essa sentença de imprópria justamente porque não é uma absolvição plena. Porque quando a pessoa é absolvida plenamente, ele sai livre, tranquilo, não tem imposição de nada. Aqui, como a imposição de uma medida de segurança, nós temos uma sentença absolutória imprópria. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Logo, pessoal, o seguinte, certo? Nós temos que reconhecer que quando a pessoa é absolvida, tem a sentença absolutória imprópria por conta dessa doença mental, por conta de ter presente esse cliente de culpabilidade, logo não há crime. Aí eu te faço a pergunta. Isso gera reincidência? Não gera reincidência. Porque, embora tenha imposição de uma medida de segurança, mas não há crime, porque falta um dos elementos do crime, que seria a culpabilidade. Então, o fato de se expor que não era considerado para fins de reincidência é porque falta imputabilidade. Então, em uma das alternativas vai pedir lá para reconhecer reincidência, mas isso não gera reincidência. Lembre-se, se cair algo semelhante, teve a sentença absolutória imprópria, imposição de medida de segurança por conta de doença mental, que é uma excludente de culpabilidade, isso não gera reincidência, porque não houve crime. Embora tenha imposição de medida de segurança, mas não é reconhecido que há crime, porque faltou um dos elementos do crime, que seria a culpabilidade. Se faltar a culpabilidade, não há crime. Beleza? Esquematizando aqui, ó. O inimputável tem sentença absolutória imprópria. O inimputável por doença mental. Sentença absolutória imprópria, logo a imposição de uma medida de segurança. O semi-imputável, beleza? Lembre-se que é aquele que não era inteiramente incapaz de entender o que estava fazendo. É relativamente. Então, ele vai ter uma sentença condenatória, mas vai ter uma causa de diminuição de pena ou pode ter uma medida de segurança a depender da situação. E o imputável, que é a pessoa maior de 18 anos e tem um discernimento mental completo, perfeito, vai ter a sentença condenatória. Consequentemente, vai ter uma pena. Então, vamos lembrar que não gera reincidência. Além ali de uma sentença absolutória imprópria, que não gera reincidência, transação penal, suspensão condicional do processo, anistia, abolício crimes e o perdão judicial também não gera reincidência. Vamos lá, as alternativas. A alternativa de letra A, você já sabe que é a letra C, mas vamos entender por que as demais estão incorretas. Letra A, absolvição imprópria com aplicação de medida de segurança. É absolvição imprópria? É. Aplicação de medida de segurança de tratamento ambulatorial, podendo ser a sentença ser considerada para fins de reincidência. Opa, não gera reincidência. Até a vírgula estaria correta, mas você já sabe que não gera reincidência essa absolvição imprópria, essa imposição de uma medida de segurança. Beleza? Então, não tem como ser a letra A. Letra B, absolvição própria sem aplicação de qualquer sanção. Então, aqui já começa errado. Não é absolvição própria, é absolvição imprópria. Beleza? E a letra D está errada porque fala que na letra D, absolvição imprópria, até aí ok, com aplicação de medida de segurança de internação pelo prazo máximo de 2 anos, não sendo a sentença considerada posteriormente para fins de reincidência. Então, o erro estaria aqui. E a letra C, pessoal, que é a correta, fala o seguinte: absolvição imprópria com aplicação de medida de segurança de tratamento ambulatorial, beleza? Aqui, pessoal, tratamento ambulatorial. As medidas de segurança nós temos duas: tratamento ambulatorial ou internação. Internação em hospital de custódia. Como que eu vou saber? Eu vou saber pela pena, se é detenção ou reclusão. Vamos voltar aqui no enunciado, o que fala? Olha só. No enunciado fala aqui, ó, Guilherme denunciado pela prática de abandono de incapaz. Pena, detenção. Se é detenção, então nós vamos afirmar que seria tratamento ambulatorial, que é algo mais simples. Internação é para a pena de reclusão.
Então, mais uma vez, por isso que também a letra D está errada onde fala internação. É absolvição imprópria, tem medida de segurança, e a medida de segurança é tratamento ambulatorial. Por que tratamento ambulatorial? Porque a pena é de detenção. Se fosse pena de reclusão, aí seria internação. Tranquilo? E aqui fala, ao final, não sendo sentença considerada posteriormente para fins de reincidência. Perfeito. Beleza? Perfeito. Então, separei essas 3 questões aqui para vocês. Beleza? Essas 3 questões que, para vocês entenderem melhor como que o tema é cobrado. Então, é mais aprofundado. Então, você precisa conhecer a legislação. Além de conhecer a legislação, você precisa o quê? Responder questões. Quanto mais questões você responder, melhor. Sempre respondam, pessoal, questões igual aqui a gente trabalha. Sabendo o porquê que está errado, qual a fundamentação, você precisa entender a motivação daquela fundamentação. Beleza? Beleza? Então aqui nós encerramos nossa aula. Se você está aí perdido, ainda não começou a estudar, ou está estudando esporadicamente, não segue um cronograma, nem nada, não tem material, eu te apresento a mentoria, certo? Aqui tem o link abaixo que te leva diretamente para o site onde explica como é que funciona a mentoria. Então lá você vai ter um cronograma personalizado para você, conforme a sua disponibilidade. O professor só tem 1 hora para estudar por dia, então vai ser gerado um cronograma feito para você. O ideal é que você tenha pelo menos ali 3 horas, média ali 3 horas é um tempo bacana para você estudar. Você só vai estudar os temas que realmente são cobrados, beleza? Vai ter o mapeamento dos artigos que você precisa ler. Lembre, mais de 90% da prova é com base na legislação, é fundamentado na legislação. Ou é legislação ou é entendimento simulado, beleza? E no cronograma tem lá o artigo que você precisa ler daquele respectivo tema, tranquilo? As súmulas. A última prova, só tivemos 2 questões da prova que nós não encontraríamos na legislação e nem súmula, que seriam as 2 questões de filosofia. O resto, todas elas estariam ali. Então, preciso ler ali. Tem mapas mentais, algo resumido para você vir a estudar e entender melhor o tema, e sempre questões comentadas. E essas questões comentadas não vão ser só em PDFs, é dentro da própria plataforma. Por que dentro da própria plataforma? Porque aí você consegue evidenciar quais os temas que você está tendo mais dificuldade ali na hora de revisão. Beleza? Então a plataforma é bem completa, tem ali as aulas para você assistir também, caso de forma complementar, beleza? A gente sempre fala de forma subsidiária, porque o interessante é cortar caminhos realmente. Além do suporte individualizado diretamente comigo. Então a mentoria bem completa. Tudo que você precisa vai estar lá. Você não precisa adquirir mais nada. Todo o seu material vai estar lá, toda a sua organização do seu estudo vai estar lá. Beleza? Mais uma vez, se inscreva no canal, tranquilo? Se você quer conhecer mais a mentoria, só clicar lá no link. Quem está lá no grupo do WhatsApp, que também tem um link aqui do grupo do WhatsApp, é só você fazer o quê? Entrar no grupo que eu vou te dar um cupom de desconto para você entrar na nossa mentoria. E o material dessa aula também eu vou disponibilizar lá no grupo para vocês. Então se inscreva no canal aí, não deixe de curtir, faça um comentário aqui abaixo o que você achou dessa aula, se foi proveitosa para você. Se tem alguma dúvida também, escreva aqui nos comentários que posteriormente eu vou trazer ali para você. Beleza? Então, pessoal, forte abraço e até a próxima aula. Bons estudos! Estudem, viu?